Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal Cultura Síria, parte curso árabe. Hoje vamos estudar a palavra através. A palavra através é muito importante porque ela liga frases, a gente consegue formar frases usando ela, né? E também ela tem dois significados na árabe, né? Árabe clássico, né? A gente usa ele no árabe clássico mais, no árabe dia a dia realmente não usamos tanto assim. E tem outro que é do árabe dia a dia, né? Que a gente vai usar ele, vamos conjugar, vamos fazer frases, vamos fazer tudo certinho, né? Para deixar ele mais explicado, mais fácil para entender. Claro, esse do árabe dia a dia a gente vai fazer tudo completo, mas do árabe clássico a gente vai passar por cima, só para vocês conhecer, nada mais, nada menos do que isso. Então, porque realmente a gente não vai usar no dia a dia. Ou se eu usar, vai ser pouca coisa. Então, eu sempre ensino vocês que é o mais usado no dia a dia, tá bom? Antes de começar, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, dar um like, escrever um comentário, uma sugestão sua. Assim vocês vão ajudar o canal a crescer. Quando chegamos a 1.500 inscritos, se Deus quiser, eu vou formar uma turma de 4 inscritos mais ativos no canal. E que eles vão, eu vou fazer uma turma, vou dar aulas para eles por um mês, gratuitamente. São do total 8 aulas, tá bom? Já vamos começar sem enrolação. Como eu falei para vocês, a gente vai estudar primeiro do árabe clássico, que a gente não usa no dia a dia muito, ela é usada apenas quando a gente vai usar árabe clássico mesmo, né? A outra vamos usar ela no dia a dia. E por isso a gente vai começar com ela, claro, vamos começar a formar ela, então vamos conhecer os significados das palavras dela, porque ela tem duas palavras, uma expressão, né? As duas maneiras, de árabe clássico e de árabe dia a dia, são expressões, ela tem duas palavras. Então vamos começar com a palavra hilal. Eu vou escrever KH, né? KH, que vale letra H em árabe, letra Hen, ou seja, letra J em espanhol, mas com mais força. Depois letra I, L-A-L, Hilal, Hilal. Quando a gente escreve ela em árabe, fica assim, a palavra Hilal. O que significa Hilal? Hilal significa durante, tá bom? Durante. Durante, no sentido hilal. A palavra hilal no sentido durante. O significado dela, durante. Como assim? Se eu falo hilal sa'a, o que significa sa'a? Uma hora. Então, durante uma hora. Hilal yom, durante um dia. Yom significa um dia. Então, durante um dia. Hilal isbu', isbu' significa uma semana. Então, durante uma semana. Hilal shahr, shahr, durante um mês. Agora, quando a gente fala hilal sene, durante um ano. Hilal daqiqa, durante um minuto. Então, vai ser o significado dele como durante. Eu te dei aqui como vocabulário, né? Porque seria bom. Agora, como a gente vai usar ele como fosse através? A gente vai usar a preposição min. O que significa min? A gente escreve ela letra mim e letra nun em árabe. Então, como a gente escreve ela, o que significa? Significa de. Então, min significa de. Agora, min hilal, de durante, né? Não sabe o que é, desculpa, letra L no final. Então, de durante, aí fica meio esquisito falar dessa maneira. A gente não pode traduzir letramente, a gente tem que traduzir o que significa isso. Min hilal, ou a gente escreve ela na árabe assim, min hilal, significa através, vai ser através, tá bom? Por exemplo, ana ba'arfu, que significa ba'arfu? Ba'arif significa eu sei, ana ba'arif, eu sei, ou significa ele, eu sei ele, ou no sentido eu conheço ele, porque são o mesmo verbo no árabe. Min khilal al-shughl, do trabalho. Então, eu conheço ele através do trabalho. Vai ser nesse sentido. Mas como eu falei para vocês, esse mais do árabe clássico. O árabe dia a dia a gente não vai usar. Claro que temos também, podemos conjugar ele com pronomes subjetivos aqui. Eu vou usar só como eu, mas depois vocês podem aplicar todos os restos, né? Por exemplo, ana, eu vou colocar i, né? Porque temos i ou ni como acessão, mas a gente não vai usar nenhuma acessão aqui. Vamos usar o i. Então fica min khilali, através de mim.
Então, através de mim. Vai ser nesse sentido. Esse é o primeiro, né, do árabe clássico. Agora vamos do árabe dia a dia, que a gente usa muito. Também temos a palavra tariq. A gente vai aprender que significa as palavras, né? Temos a palavra tariq. Tariq. O que significa tariq? Tariq significa caminho, rua, né? Agora, quando a gente adiciona o ta marbuta, complemento ta marbuta, fica tariqa. O que significa tariqa? Uma maneira, né? Agora, quando a gente fala assim, turuq vai ser assim, vou falar tariq, eu coloquei duas letras ta, porque é letra ta, coloquei duas letras K, porque é letra Qaf, para mostrar a força, que ela é mais forte, né? Então seria tariq, né? Ou quando você coloca ta marbuta no final, fica tariqa, que seria a palavra maneira, né? Mas a gente não quer essa palavra. Agora a palavra turuq, também letra ta e letra Qaf. O que significa turuq também? O plural de tariq. Significa ruas, caminhos, ao mesmo tempo significa também maneiras. Então, com maneiras a gente não vai precisar de ta marbuta, só com maneira vamos precisar de ta marbuta. Porque ta marbuta, na verdade, usamos só com palavras singulares, a gente não usa no plural, tá bom? Então, agora, o que significa tariq? Tariq significa rua, caminho, né, nessa maneira. Agora a gente vai usar pronome, preposição, como a gente fez com a palavra khilal. A gente usou a preposição min. Aqui não, a gente vai usar an. O que significa an? An significa sobre, tá bom? An tariq. Tariq significa caminho, sobre caminho. Esse que é quando a gente vai traduzir letramente. Mas a gente não vai fazer isso, né? Porque não dá para traduzir letramente. A gente vai aprender a expressão inteira. O que significa a expressão? Significa através, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora, a gente vai conjugar com o pronome objetivo, tá bom? Lembrando vocês que o pronome objetivo, a gente já fez aula, a gente já fez vídeo sobre pronome objetivo, sobre adjetivo possessivo. Os dois são muito importantes porque sempre a gente vai usar. Eu sei que é chato um pouquinho, mas sempre eu lembro vocês porque realmente a gente vai usar muito. Eu vou falar rapidinho por cima, não vou falar, explicar tudo como na aula, no vídeo, mas eu vou explicar para vocês rapidinho. Pronome sujeito, a gente usa tipo eu, você, ele, ela, esse pronome sujeito. Pronome objetivo também significa eu, ele, ela, nós, mas quando ele é pronome objetivo, não é sujeito mais na frase. Por exemplo, Ana fica I, o, ni, mas ni uma exceção. Aqui hoje não vamos usar nenhuma exceção. Nahna vamos usar na, nós também, mas pronome objetivo. Na, enta você masculino, a gente vai usar ak, também você masculino, mas pronome objetivo. Enti vamos usar ik ou ki uma exceção, não vamos usar ik hoje. Então, enti, você feminino, vai ser ik como pronome objetivo. Entu significa vocês, vai ser como pronome objetivo. Huwe, vamos colocar o, letra waw, a letra H, que é em árabe, letra H. Porém, essa vai ser a exceção. Hoje não vamos usar nenhuma exceção. Tá bom? Significa ele também pronome objetivo. He significa, he significa ela, mas fica com pronome objetivo. O a, o ha. Você pode usar aqui uma ou outra. Você não é obrigado a usar apenas uma. Aqui você pode usar uma ou outra. Ou seja, não uma exceção. Duas maneiras diferentes. Eu prefiro sempre a. Hinnen fica on ou hon. Também mesma coisa. Eles pronome objetivo on ou hon. Também eu prefiro on porque não tem essa pronúncia de letra H. Então fica mais fácil para vocês pronunciar e memorizar. Eu prefiro muito assim. Agora vamos conjugar, né? Vamos conjugar usando essas. A gente vai colocar a palavra an tariq. Sempre pronome objetivo são letras que a gente adiciona no final. Mas aqui vamos adicionar no final de an, a preposição, ou no final do tariq, que é a palavra. Na verdade, aqui é uma expressão. Começa com an, termina com tariq. Então a gente vai colocar no final de tariq, porque o final vai ser, a gente vai colocar no final. Então no final da expressão. Então a gente vai colocar aqui i, então an tariqi, através de mim, né?
Claro que a gente pode falar min khilali, como a gente fez naquela também, certinho, não tem problema nenhum, mas aquela é de árabe clássico. Eu vou falar as duas formas, mas a gente vai escrever só an tariq. Nahna, vamos colocar na no final, então an tariqna, através de nós. Claro, podemos falar min khilalna, mesma coisa, mas de árabe clássico. Então você masculino, an tariqak, através de você, masculino, né? Claro, podemos falar min khilalak. Aqui enti, vamos colocar ik, não vamos usar a seção. Então fica an tariqik, então através de você. Eu esqueci de colocar, desculpa, aqui tem que colocar duas letras K só para mostrar que realmente ele mais forte, letra Kaf, né? Eu escrevi só uma aqui. Então fica tariqak, tariqik. Agora, então vocês vão colocar con, tariq con. Aqui letra Kaf e aqui letra Kaf. Então fica an tariq con. Então vamos pronunciar aqui tariq con. Então an tariq con, através de vocês. Huwa an tariqu, vamos colocar o, não vamos colocar a seção, vamos colocar o normal. Então an tariqu, através dele. Hi an tariqa, ou podemos falar an tariqha. Podemos falar uma ou outra, mas como eu falei para vocês, eu prefiro a primeira porque não tem esse pronúncio de então fica mais fácil para vocês pronunciar. Hennen, vamos colocar an tariqon também, ou an tariqhon, não tem problema. Se você acha an tariqhon mais fácil, pode usar sem problema nenhum, porque as duas formas muito usadas no dia a dia. Então, an tariq é através de mim, an tariqna é através de nós, an tariqak através de você masculino, an tariqik através de você feminino, an tariqon através de vocês. An tariqo através dele, an tariq através dela, an tariqon através deles, tá bom? Eu vou colocar exemplos, eu tenho que apagar porque tem pouco espaço ali, então eu tenho que apagar. Ou podemos apagar aqui para colocar frases. Eu vou fazer assim, vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui. Consigo escrever frases. Vai ser duas linhas, mas não tem problema. Tá bom? Agora, a primeira coisa, gente, a gente vai usar an tariq. Apenas a palavra an tariq, a expressão em si. Vamos usar ela em si. An tariq. Tá bom? An tariq. Por exemplo, ana bsafir. O que significa bsafir? Eu viajo, verbo viajar. Ktir. An tariq al bahr. O que significa bahr aqui? Eu vou escrever para vocês tudo certinho. Bahr significa mar. Então, o que significa essa frase? Eu viajo muito através do mar. Então, eu viajo pelo barco, pelo navio, né? Pelo navio, nessa maneira. Tá, se eu quero falar que eu viajo muito pelo avião, então a gente fala al-jaw. Al-jaw. O que significa al-jaw? O jaw significa o clima, ou significa também o ar. Vai ser no sentido geral do ar. Então, jaw. Vai ser jaw, seria o clima do lugar onde você pode viajar usando o avião. Pode ser também assim. Ou podemos falar al-bar. Al-bar, o que significa? Al-bar. Al-bar. Parece como bar. Mas olha, a gente fala bar. Bar. Al-bar, o que significa al-bar? Eu vou escrever ela em árabe aqui. Bar. Bar. O que significa bar? Significa quando você viaja de ônibus, de carro, então você está usando o bar, está usando terra. Né? Então você não está usando o mar, não está usando o céu. Então essa é a primeira coisa. Agora, o primeiro exemplo, a gente vai falar nessa maneira. An tariq, a gente pode usar an tariq. Ou podemos falar, por exemplo, ana safaret, por exemplo, safaret an tariqu.
que significa طريقه? Aqui, ó. عن طريقه, através dele. A gente está usando ele. Então, eu viajei através dele. Então, ele que arrumou a viagem, ele que pagou as contas, ou talvez ele que me ajudou, né? Que me ajudou em comprar passagem aérea, ele que me ajudou a arrumar o visto. É nessa maneira, tá bom? Agora, outra. Ana, ou vamos colocar outra. Outro sujeito, não fica Ana. Por exemplo, هو, ele, بيشتغل هو بيشتغل, ele trabalha عن طريقي. Que significa طريقي? Através de mim. O I aqui significa me. Então, ele trabalha através de mim. Então, eu que arrumo o trabalho para ele. Eu que arrumo o serviço para ele. Então, ele trabalha através de mim. Tá bom? Temos muitos exemplos que a gente pode falar. Muitos exemplos dessa maneira. Por exemplo, eu vou dar mais um exemplo também. Por exemplo, هي بتحكي ela fala معي comigo عن طريق. Aqui vou escrever عن طريق, vou escrever a expressão em si, não vou colocar pronome adjetivo, porque vou colocar nome. عن طريق Sara. Então, ela fala comigo através de Sara. O que significa isso? Ela fala com Sara, Sara fala comigo. Que ela está querendo. Como seria assim? Sara vai ser o mensageiro entre nós. Entendeu? Então, Ana, desculpa, هي, né? تحكي معي. Então, ela fala comigo. عن طريق Sara, através de Sara. Espero que eu deixei tudo claro para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, dar um like, escrever um comentário, assim vocês vão ajudar o canal. E agradeço já. Até no vídeo que vem.